Louvado. Que presença de Deus nesse lugar. Que maravilha, né? Eu tenho a incumbência nessa manhã de falar sobre um grande profeta, um grande líder, um grande homem que marcou a história, marcou uma geração, um libertador. O seu nome é Moisés. O nome Moisés significa salvo das águas. É uma história muito linda, muito tremenda, mas eu queria fazer algumas considerações antes de nós ministrarmos a palavra. Primeira coisa, quando nós estudamos sobre os heróis da fé, quando nós estudamos a própria palavra de Deus no seu todo, não é para que nós possamos adquirir mais conhecimento teológico, para que nós possamos ter mais argumento para debater contra as pessoas, para que nós possamos apontar o dedo do incrédulo, no nariz do incrédulo e falar, você tem que seguir a Deus. Não é isso. Quando nós estudamos os heróis da fé, isso é para que nós colocarmos em prática aquilo que eles viveram e para que nós possamos também conquistar as vitórias e promessas de Deus na nossa vida. Então toda a palavra de Deus, ela é instruída, ela é escrita para que nós aprendamos com ela a vivermos uma vida no sobrenatural, porque o Deus que nós servimos é um Deus do sobrenatural. O segundo ponto, a segunda consideração dos heróis da fé, é que o denominador comum deles, diga assim, obediência. Se você está aqui nesta manhã e você quer ter uma vida, como dizem lá fora, uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida na qual você possa realmente glorificar a Deus, o fator primordial é a palavra obediência. E este fator é o que descrevia esses heróis da fé. E eu creio que quando nós lemos Hebreus, no capítulo 11, quando cita a lista dos heróis da fé, e não cita com detalhe todos, por exemplo, Caleb, aquela passagem, o seu nome pode estar escrito ali também, na galeria dos heróis da fé, no reino dos céus. Fulano, qual é o seu nome? Fala o seu nome aí bem alto aí. Você é um herói da fé, uma heroína, né? Você é mais importante que a Mulher Maravilha aí do que o Superman, irmã. Mais forte. Ô glória, né? Então quando nós lemos sobre isso, nós precisamos aprender a colocar em prática. Abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 33. Amém. Achou? Diga aleluia. Silence. Você puder colocar o seu celular aí no modo avião, né, irmão? Acho que ajuda um pouco, né? Se tiver modo foguete, pode colocar também, viu? Não sei se existe ainda essa tecnologia. Não perca o foco aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Ora, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram, versículo 34, a força do fogo. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Amém? Graças a Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nesta manhã, que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para agir em cada um que está aqui, Pai. Usa a minha vida como instrumento, como um canal para a Tua igreja, em nome de Jesus. Eu vou falar de forma bem resumida a cronologia de Moisés. Primeiro, Moisés, a história ela começa a descrever em Êxodo capítulo 1, que após a morte de José, que foi o governador do Egito, vocês conhecem a história, né? Flaviane que pregou sobre José, isso, né? E você vê que é uma história linda, uma história de perdão, uma história de superação. Mas o tempo foi passando e os israelitas foram crescendo, né? E o novo rei do Egito, ele não conhecia esse José. Então ele começou a oprimir os hebreus. Quanto mais eles se multiplicavam, mais eles eram oprimidos, né? Só que nesse período, após 3 meses de gestação, nasceu Moisés, né? E ele foi colocado num cesto e lançado junto à margem do rio Nilo. E segundo alguns teólogos, o rio Nilo, ele é um rio muito perigoso. E você vê que Deus já guardava aquele moço naquela época, aquela criança, aquele bebê, que ele teria uma história.
E é um dos rios, acho que mais perigoso do que ele é o Amazonas ali, segundo alguns teólogos falam. E o terceiro ponto, a filha de Faraó, ela viu aquele bebê, né? E ela resolveu, teve compaixão, adotar aquela criança. Em Êxodo capítulo 2, versículo 10, diz que ela o adotou e ele foi criado no palácio de Faraó. Êxodo capítulo 2, no versículo 11 e 12, ao ver um hebreu sendo espancado, você lembra desse episódio? Moisés, ele mata um egípcio. Olha, ele era um assassino, irmãos. Olha o que Deus não pode fazer na sua vida. Prosseguindo, Moisés, ele foge para Midian, onde ele se casa com Zípora. Êxodo 3, Deus aparece a Moisés numa sarça e o envia para libertar o povo de Israel. Prosseguindo, Êxodo 4, Moisés e seu irmão Arão, eles participam na libertação do povo de Israel. E vocês lembram das 10 pragas que foram enviadas ali, né? A água se tornou em sangue, praga das rãs. Imaginou, irmão? Sua casa inteira de rã, piolho, e tantas coisas. E isso foi consolidado, essa ação do Senhor, com a morte dos primogênitos ali do Egito, né? E Êxodo 13 e 14, o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés. Em Êxodo, Números e Deuteronômio, Moisés lidera um povo no deserto por 40 anos. Quanto tempo você, só um parênteses aqui, quanto tempo você está passando no deserto? Eu falei aqui sobre Caleb, alguma quarta-feira aí, se passou, não me lembro. Caleb, ele esperou 45 anos para receber a promessa de Deus na sua vida. Talvez você está atravessando um deserto e você tem buscado uma resposta de Deus. Quanto tempo faz? Creia, meu irmão, não desista, porque o tempo de Deus, no tempo dele, a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Em Números 20, por um ato de desobediência, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida. Vocês lembram ali, né? Agora, convenhamos, né, irmãos? Vocês acham que ser um líder é fácil, sim ou não? Você liderar 10 pessoas é fácil? Não. Você liderar a sua casa é fácil? Não. Agora você imagina liderar 2 milhões de hebreus. Eu costumo dizer, no meu ponto de vista, o pessoal fala que Jó foi o homem mais paciente da Bíblia. Eu acho que foi Moisés. Porque você conduzir 2 milhões de pessoas não é para qualquer um, né? Tem que ter, por isso que o temperamento dele era melancólico. Eu acho que ele chorava o tempo todo aos pés do Senhor, né? Tanta luta que esse cara passou. E em Deuteronômio 34, nas colinas de Moabe, ele vê a terra prometida e com 120 anos morre, sendo lembrado como o maior profeta que Israel já teve na sua história. Se você vê sobre a vida de Moisés, né? Inclusive, algumas religiões aí fora falam muito sobre ele, né? Os mormons, por exemplo, citam muito sobre Moisés, os próprios muçulmanos. Ele é reconhecido. Até mesmo, eu fiz faculdade de administração, durante uma das aulas, um professor ele citou sobre o princípio de delegar. Vocês lembram? O povo ia consultar Moisés todos os dias, ele ficava o dia todo ali, resolvendo questões, aconselhando, e o seu sogro Jetro falou para ele, você vai se acabar, né? Dessa forma. E a partir daquele momento ele começou a delegar autoridade para pessoas, líderes que conduziam 1.000 pessoas, 100, 500, conforme a capacidade de cada um. Então, eu entendo, do meu ponto de vista, que esse líder, Moisés, ele tinha algumas características que você e eu, que somos líderes, nós precisamos absorver isso para que possamos realmente alcançar a terra prometida na nossa vida. Hebreus 11, 26 diz que Moisés achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E ele que tinha os olhos fixos na recompensa futura. Assim como Moisés, nós vamos ser, ou precisamos ser aprovados em pelo menos 3 áreas da nossa vida. Existe muito mais, né? Mas a primeira área, diga assim, mentalidade. Romanos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que nós precisamos renovar o nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender: se eu e você queremos viver tudo que Deus tem para nós, e Deus tem muita coisa para você, amém? Amém? Quem recebe? Primeira coisa, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Então, é até meio redundante do que eu vou falar aqui nessa manhã, mas pense no que você está pensando. Analise como está a sua mentalidade. Se nós vamos aprofundar aqui um pouquinho mais na palavra de Deus, nós vamos entender que grandes homens e mulheres que venceram na Bíblia e que venceram na história da humanidade, eles tiveram uma mentalidade que não era uma mentalidade ordinária, que significa comum, era uma mentalidade diferente. E a palavra de Deus, ela tem esse poder para transformar tudo aquilo na nossa mente que foi colocado talvez na nossa infância, talvez por alguma pessoa, e fazer com que venhamos a viver uma vida abundante. Olha que interessante. Êxodo 2:10 diz que, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Primeiro ponto. Moisés, ele teve que ser criado na casa de Faraó, para que ele adquirisse uma mentalidade de príncipe, porque ele era o quê? Escravo. Nasceu num lar escravo. Esse é um desafio muito grande. E Deus olhando já o propósito que ele tinha para o seu povo, ouvindo o clamor, ele levantou esse libertador e falou: não vou deixar ele ser criado com o seu... Deus poderia ter livrado ele, mesmo ele não tendo ido para o palácio. Mas Deus sabia que se ele crescesse ali no meio dos escravos, ele teria uma mentalidade de escravos. Então Deus, já provendo isso, pensando no futuro, ele já providenciou essa mudança na vida dele. E o que acontece? Quando você é criado num ambiente onde você começa a entender que você é um príncipe, você cresce com essa mentalidade. É por isso que tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, que servem ao Senhor anos e anos, e elas não mudam. A pessoa, ela não recebe a promessa, ela continua com o mesmo linguajar, ela continua com a mesma enfermidade, ela continua com a mesma maneira de tratar os outros, porque você vir para a igreja não significa que você é transformado. Você ir para Jesus, você ser um cristão, né, virou moda hoje em dia, não significa necessariamente que você teve um encontro real com Deus. E tem muitas pessoas que elas trocam de religião. Ela era de uma religião, virou evangélica. Ela era de outra, virou, né, cristã. O que isso significa para nós? Que nós precisamos aprender e desenvolver um relacionamento com Deus. Então, Moisés, ele foi criado ali: você é um príncipe, você é um príncipe, você é um príncipe. Deus, ele está te dizendo, você que está aqui nesta manhã, homem, mulher, jovem, criança, você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Quem está dizendo não sou eu, a palavra de Deus, e quem está declarando isso é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Se Ele é rei, você é príncipe. E se você é príncipe, você é herdeiro e co-herdeiro das promessas do Senhor em Cristo Jesus. Entenda isso. Não deixe pessoas mudarem a sua identidade. Não deixe o seu pai e a sua mãe dizendo que você não é. Não deixe a sociedade, não deixe o governo, não deixe nada. A Bíblia diz que você é abençoado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você é próspero. A Bíblia diz que tudo está debaixo dos seus pés em nome de Jesus. E Moisés foi crescendo com essa mentalidade. Deus não poderia mandar ele libertar o seu povo se ele tivesse uma mentalidade de derrotado. Você não vai entrar na Canaã, se você não mudar a sua mente. Há muitos anos atrás havia um programa na televisão, não sei se os irmãos aí que são um pouquinho mais experientes que nem eu, né? Do Netinho, Domingo da Gente. Quem lembra desse programa aí? Não tem vergonha, não, irmão. Não vai. Eu sou novo ainda, viu? Se você levantar a mão, você está mais ou menos ali na faixa, né? Então, nesse programa havia um bloco ali, o que eles faziam? Eles reconstruíam a casa da pessoa. Vocês lembram disso? Iam lá,
dava um talento, a pessoa ia passar uns dias fora, voltava a casa, aquele palácio, né? Eu não lembro nem o nome do quadro, né? Mas enfim. Construindo o sonho, obrigado, irmã. Beleza, a pessoa voltava lá, aquela casa linda, maravilhosa, cheirosa, tudo, né? Mobiliado, tudo. De repente, fizeram uma reportagem 1 ano depois, na casa de muitas pessoas. Aquela casa estava só as tiras, né? Estava tudo acabada já, tudo bagunçado. Por quê? Tirou a pessoa da casa, tirou a pessoa da bagunça, mas não tirou a bagunça da pessoa. Você sabe por que deu muito trabalho para Moisés conduzir aquele povo? Israel. Você sabe. Porque tirou ele do Egito, né? Mas não tirou o Egito deles. É isso que Deus quer. Nós estamos aqui, professamos a nossa fé em Cristo, mas nós continuamos com a nossa mente no Egito. Nós continuamos achando que o passado foi melhor. Salomão diz em Eclesiastes, nunca digas que as coisas passadas foram melhor que hoje, os dias passados, porque você não diz isso com sabedoria, porque você não sabe o futuro que Deus tem para você. Talvez você está comparando a sua vida hoje com uma vida, de repente, financeira melhor que você teve lá atrás, com um lar melhor. Mas, irmão, a Bíblia diz que Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Nós colocamos condição no nosso Deus, nós limitamos o seu poder. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz a palavra de Deus. E Deus, eu tenho certeza que você ainda não viveu o melhor dele nessa terra. Você que está aqui nessa manhã, creia e receba que os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. E o melhor dele você ainda vai experimentar antes de morrer. O melhor. O vinho novo está chegando para você. Então nós precisamos mudar isso. Romper com crenças limitantes. O que é uma crença limitante? O próprio nome diz, né? É algo que você crê que limita o seu caminhar, que limita o teu avanço. Um exemplo, né? Se você pegar, eu ouvi outro dia um pregador falando sobre uma experiência com pulgas, né? Pulga, né? Que bichinho nojento, fica pulando. Colocaram as pulgas dentro de um recipiente e elas, obviamente, pulam, né? Ficava pulando ali, querendo sair, só que elas batiam ali naquele limite e não conseguiam sair. Mas passados aproximadamente uns 7 dias, tiraram a tampa e elas pulavam. Mas elas pulavam até aquela altura que foi determinada para ela. Isso é uma crença limitante. Por exemplo, o elefante, um animal forte. Lembra na época do circo, né? Hoje nem pode mais, acho que os animais. O elefante ele é amarrado desde pequeno. Ele não tem muita força. Então ele tenta escapar, não consegue. Ele vai crescendo e ele não sabe a força que tem. E foi colocado um limite e ele não sai. Ele fica ali, quietinho. Você não sabe, você que está aqui nesta manhã, a força e o potencial que há dentro de você. Há um poder de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Sabe o que é o poder da ressurreição? Ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo Espírito que habita dentro de você que está aqui nesta manhã. Então comece a mudar o seu linguajar. Comece a declarar e usar o poder que Deus confiou a você. E você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Uma frase do Chris Vallotton, né? Ok. Um líder que é escravo internamente não pode libertar aqueles que estão na escravidão. Segundo ponto, diga assim, relacionamentos. Olha, Êxodo 3, 9, 10 diz, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimia. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, primeira coisa, para nós cumprirmos o nosso propósito com Deus, nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. E 2 relacionamentos que são vitais para a nossa vida. Relacionamento na vertical, que é com o Senhor, e o relacionamento na horizontal. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer realizações, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de pessoas. Não ande sozinho. A Bíblia fala que
É falta de sabedoria aquele que se isola. Tem pessoas que falam, não, eu não preciso mais ir na igreja. Ou aqueles que nem querem saber de igreja, não preciso. Mas esse momento aqui, esse momento de comunhão, mesmo com as diferenças que nós temos, não é fácil trabalhar, irmãos. Agora, por exemplo, você que está aqui nesta manhã, tem problema no seu trabalho com pessoas, sim ou não? O povo dá trabalho ou não? Tem uns que falam assim, se tem. Na igreja vai ter? Vai ter, irmãos, tem pessoas. Mas a Bíblia fala em Provérbios 27, 17, que ferro com ferro se afia, né? Então, isso aí Deus vai trabalhando no nosso caráter, vai mudando a nossa vida, a nossa maneira de ser, e nós vamos crescendo e amadurecendo. O relacionamento com Deus, ele faz com que nós realmente venhamos a entender o seu propósito com as pessoas. Isso vai nos amadurecendo. Você acha que Jesus teve trabalho ou não? Você imagina, irmão. Um povo difícil, né? Então, aprenda a desenvolver. O Danny Silk, ele diz assim, eu escolho você. Esse é o fundamento dos relacionamentos verdadeiros e duradouros. É o fundamento do relacionamento de Deus com você. Moisés, ele chegou diante do faraó, não chegou sozinho. Ele poderia ter vivido uma vida tranquila ali, né? No palácio. Mas ele precisava aprender a ter relacionamento. E ele cresceu dessa forma. Fala assim, relacionamento é importante para o meu amadurecimento. Fala para o teu irmão isso aí, diga para ele. Relacionamento é importante, irmão. O seu amadurecimento. O terceiro ponto, diga assim, fidelidade. Escolhi o caminho da fidelidade, Salmo 119, 30. Decidi seguir as tuas ordenanças. Em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Foi cantado aqui, né? És fiel todo o tempo, né? Fidelidade, a bondade do Senhor me seguirá. Fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e seus propósitos, apesar das circunstâncias. Eu falei aqui, já citei aqui no começo da pregação sobre Caleb, que eu considero um dos personagens, existem outros, lógico, né? Mas um camarada muito fiel ao seu propósito, seu chamado, e fiel a Deus principalmente. Porque ele esperou 45 anos, ele tinha 85 anos de idade, e quando ele foi tomar posse de Hebrom, da promessa que foi delegada a ele, ele falou assim, eu continuo da mesma forma, com o mesmo vigor, com a mesma convicção. Meu irmão, não deixe as circunstâncias fazerem com que você se torne uma pessoa infiel. Nós estamos vivendo um tempo de que a fidelidade é uma palavra rara. E a pessoa que ela é fiel, ela é heroína, herói. Um cara que é honesto hoje em dia, se ele achar uma carteira, por exemplo, com R$2.000, né? $2.000, né? Que é um pouquinho mais alto. Achou $2.000, ele devolve, ele é um herói. Mas tinha que ser algo normal. É o outro que né? Não vale nada, né? Então nós precisamos rever alguns valores, irmãos. No casamento. Casamento é uma bênção, mas é desafiador. São duas histórias. Mas à medida que o casal ele vai buscando a Deus junto ali, ele vai cedendo aqui e dali, vai crescendo. Isso é fidelidade, irmãos. É ser fiel. Ser fiel, né? Quando você vai diante de um altar, você fala, promete ser fiel? Sim. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz uma oração assim, dizendo que você é fiel a Deus. Sabe o segredo do povo de Israel? As pessoas costumam dizer que o povo judeu é um povo escolhido. Sim. Mas você sabe qual é a chave para esse povo ser abençoado até hoje? Que é uma população pequena, mas que detém do maior recurso financeiro no mundo. E de uma tecnologia totalmente avançada. Uma palavra que define isso chama-se aliança. E o que falta nos dias de hoje são pessoas que têm aliança. Você não tem que servir a Deus
pelo que Ele faz na sua vida. Você tem que servir a Deus até a morte, pelo que Ele fez na cruz e por quem Ele é e representa para você. Se você está aqui nesta manhã e você diz, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, seja fiel a Ele. Mesmo que as coisas sejam difíceis, a sua fidelidade vai glorificar a Ele e vai te conduzir à terra prometida. Ser fiel, Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os relacionamentos hoje são descartáveis, as alianças não existem mais, e nós precisamos quebrar isso, como povo de Deus, nos posicionarmos e dizermos, nós vamos ser fiéis a Deus. Nós vamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós podemos ser lançados lá naquela fornalha. Pode acender, pode aquecer, mas nós cremos que Deus vai nos guardar. Nós vamos ser fiéis como Daniel, que mesmo correndo aquele risco foi lançado na cova dos leões, mas a sua fidelidade fez com que ele não negasse o Senhor, e Deus fez algo extraordinário. E o mais incrível, Daniel, ele subiu de cargo depois que ele saiu da cova dos leões. Está passando um momento difícil, meu irmão? Não cesse de adorar o Senhor. Não deixe de ser fiel, porque lá do outro lado, a promoção está chegando na sua vida. O sucesso está chegando. A vitória, o milagre, a cura, a prosperidade está vindo ao seu favor. Aleluia, Senhor. As circunstâncias não mudam você. As circunstâncias revelam você. Glória a Deus. Para conquistar pela fidelidade como Moisés, primeiro ponto, diga assim, eu preciso descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Olha uma frase aqui, Rick Warren, né? Pastor Miles cita bastante também. A pior tragédia de uma pessoa não é a morte, né? Mas uma vida sem propósitos. A palavra propósitos vem do termo hebraico derek, que significa andar ou pisar, se referindo ao caminho que foi percorrido. Propósito é o caminho que Deus pisou para que você andasse nele. Deus tem um propósito para você. Profetiza para o irmão que está do seu lado. Você não é obra do acaso, irmãos. Quando eu estava estudando um pouco sobre propósito, eu comecei a ver um filme na minha mente de toda a minha história na infância. Esses dias eu conversava com a minha esposa, né? E com a minha mãe junto. Minha mãe já tem 85 anos de idade, né? Estou orando ainda para ela ser salva. Ela tem muita fé em Deus, mas ainda não teve o conhecimento revelado dele. Mas quando eu nasci, aliás, quando ela engravidou, ela não sabia, já estava por volta de uns 2, 3 meses. E o meu pai, que era um alcoólatra, ele tinha chegou bêbado e deu um soco no braço dela. E o braço dela quebrou. E ela foi para o hospital, o marcacinho ali dentro, né? E ali o médico deu uma bronca nela, você é louca, você está grávida. Passou lá no raio-x, irmãos. E eu estou aqui, ó. Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, pode se levantar o inferno, meu irmão. Ele cuida de você. Ele cuida da sua história. Você está aqui porque Ele te salvou. Moisés foi salvo das águas. Você também foi salvo. Deus já te livrou. Deus te guardou e vai continuar te guardando, meu irmão. E o propósito, se você crer e continuar a ser fiel, perseverar, você vai alcançar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E Deus me fala aqui nesta manhã que tem pessoas talvez que estão aqui nesta manhã que você tem se afastado do propósito de Deus. Você tem saído do trilho. Volte, irmãos. Volte para aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Quer descobrir seu propósito? Pergunta ao irmão aí. Quer descobrir seu propósito? Consulte o fabricante. Quem é seu fabricante? Jeová, né? Yahvé, Adonai. Deus, Ele vai te revelar. Se você fala assim, mas qual é o meu propósito? Talvez você ainda esteja em dúvida, mas Deus vai te conduzindo. Vai fazendo, vai servindo, vai trabalhando, vai orando, vai adorando. Que você, quando mesmo você esperar, você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Segundo ponto, busque aceitação em Deus.
Êxodo 33, 13b diz assim: para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Moisés, ele se importava mais com o que Deus pensava sobre ele do que as pessoas. Você é assim? Você se importa mais com o que as pessoas pensam de você ou com o que Deus pensa sobre a sua vida? Porque reputação é uma coisa, caráter é outra. Reputação é como nós somos vistos diante das pessoas. Caráter é como Deus nos enxerga. Então, desenvolva o caráter de Cristo na sua vida, para você cumprir o propósito de Deus. Caráter é o que somos no escuro, né? Caráter é aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. E que o Warren diz assim, ó, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem agradar os outros. Vivem em função dos outros. O que alimenta o seu ego é os likes que dá lá, né? As curtidas, né? Na rede social. Só gosta de estar bem na fita. Mas será que está bem com Deus? Eu não sou contra, já falei, né? Embora eu acho que isso tenha ultrapassado um pouco aí os limites dessas redes sociais, que na minha opinião deveria se chamar redes antissociais, né? Porque as pessoas estão cada vez mais antissociais. A pessoa, de repente, se adiciona lá num aplicativo que você tem lá, num recurso, numa rede social que você tem, mas quando você encontra essa pessoa, você não tem diálogo com ela. Ou ela nem mesmo olha para sua cara, mas não é meu amigo na rede social. Então nós precisamos rever alguns conceitos, irmãos. Nós estamos deixando que a tecnologia, de que a comodidade, de que os benefícios que isso está proporcionando para nós, nos afastem do nosso propósito. A pessoa passar 1 hora, 2, 3, até mais numa rede social e ela não consegue orar 10 minutos no dia e falar com o Todo-Poderoso, que é o Deus que tem tudo para ela, que é o Deus vivo e verdadeiro que está sentado num trono de glória, esperando a sua oração. Deus se alegra quando você se chega à sua presença. Quem é pai aqui nessa manhã? Pai, os pais aqui, levante as mãos. Você se alegra quando o seu filho vem dar um abraço em você? Sim ou não? O meu filho Nicolas, né? Ele vai fazer 9 anos, abençoado. Irmãos, e a gente vê o crescimento, eu falei, filho, vem aqui, senta no colo do pai. Ei, você tá louco? Sai fora. Falei, rapaz, mas eu parecendo já um adolescente, mano, 8 anos, 9 anos. Mas uma coisa gostosa, quando ele chega, ele me abraça, eu sinto aquele amor. Irmãos, Deus é Pai. Deus está esperando você se achegar a Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, diz a palavra do Senhor. Se aproxime do Senhor, Ele está de braços abertos. Como aquele pai que recebeu o filho pródigo. Você pode estar passando um momento difícil. Você pode estar se achando a pior pessoa do mundo. Se você se achegar a Deus nesta manhã, Ele vai te abraçar, Ele vai te amar, Ele vai te curar, porque Deus, Ele te ama incondicionalmente. Aleluia, Senhor. Eu falo bastante, meu irmão. Estou correndo aqui. Vamos prosseguindo aqui. Diga para o teu irmão aí, ó. Tome posse, irmão. Deus está falando. Fala, Jeová. Sexto ponto. Encontre a sua satisfação em Deus. Olha só. Êxodo 33, 19 diz, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Está em Êxodo 33, 19. Primeiro ponto, irmãos, somente Deus pode preencher o vazio de uma pessoa. E como eu citei em outra ocasião aqui, existe um lugar no nosso interior que cabe certinho o Senhor. Ele quer preencher. Se você entrou aqui nesta manhã, se você que está nos acompanhando aí pela internet, se há um vazio dentro de você, o único que pode preencher o vazio que está no teu interior chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele pode trazer a alegria e a paz que excede todo entendimento para uma pessoa. As pessoas procuram preencher o vazio com muitas coisas.
E não preciso citar aqui, que são coisas até boas, mas coisas ruins também. Mas quando nós entendemos que é o Senhor que pode preencher, que é Ele que pode nos satisfazer totalmente, irmãos, nós começamos a realmente viver uma vida plena. E é isso que Deus quer de mim e de você, que vivamos uma vida plena, cheios da presença dEle. E quando estamos diante das circunstâncias, nós estamos tranquilos, porque o Senhor, Ele peleja as nossas batalhas. Nós estamos tranquilos e descansamos na sua palavra. Aleluia. O salmista, ele declara no Salmos 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu não estou enxergando a horário. Alguém pode me informar a hora aí, por favor? Muito obrigado, obrigado. Irmão, estou sem óculos, deixei lá o óculos, né, irmão? Passa dos 20 é assim mesmo, né? O 7º ponto. Diga assim, ter um coração humilde. Filipenses 2:5-7 diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:5-7. 4 pontos, irmãos. Primeiro, tenha um coração ensinável. Aprenda a ter isso. Desenvolver um coração que recebe. Nós estamos numa era, num tempo que está difícil. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais arrogantes. E a Bíblia fala que Deus, Ele conhece o soberbo de longe. E tem pessoas que a pessoa ela não cresce mais porque ela recebe menos. Ela ouve menos. Nós estamos num tempo, glória, esses irmãos são uma bênção, né? Deus abençoe, viu, Norberto? É interessante, né? Nós temos um acesso muito fácil a tantas informações, em todas as áreas. É só lá você ir no Google digitar, você já fica descobrindo. E isso, a pessoa ela começa a achar assim, não, eu não preciso mais, já sei. Irmãos, mas existe o conhecimento teórico e o conhecimento empírico, meu querido. Conhecimento empírico que aquela pessoa passou, pode estar escrito lá no Google, faça isso. Mas vai lá com o vovô, com a vovó, conversa, você vê se ele tem experiência. Nós precisamos aprender com os outros. Moisés aprendeu nos relacionamentos. Então, aprenda isso, irmão. Tenha humildade. 2º ponto. Ouça mais e fale menos. Fala para o irmão aí. Você tem 2 ouvidos e uma boca, irmão. Ouça mais e fale menos. 3º ponto. Esteja disposto a mudar. Aí o bicho pega, né? Nós queremos mudança, mas não queremos mudar. Diga assim, a minha mudança começa aqui dentro. Irmãos, é difícil mudar, sim ou não? É difícil. É difícil porque nós desenvolvemos uma crença. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Então nós criamos conceitos e é necessário o Senhor, eu falei aqui outrora, né? Nos formatar. O computador dando muito trabalho, travando tudo, às vezes sua vida está travada, irmão, porque você não deixa Deus formatar algumas coisas que estão aí, limpar, tirar algumas coisas. Talvez uma pessoa que não conhecia Deus colocou conceitos em você, talvez o seu pai ou sua mãe, ou o seu cônjuge, ou qualquer pessoa, o seu patrão, não sei, uma experiência dolorosa que você teve lá atrás, isso está travando você, meu irmão. Abra sua mente nesta manhã, deixa Deus trabalhar no seu coração, seja humilde para aprender, porque fazendo isso, você vai avançar, e você vai viver as promessas e os sonhos de Deus para a sua vida. Agora um ponto difícil, que eu acabei de citar, deixe Deus desconstruir aquilo que está errado. Quem já construiu casa aqui? Né? Construiu, né? É fácil, irmãos? E para desconstruir agora? Mais fácil? Já pensou? Está tudo lá concreto? Terrível, irmãos. É terrível desconstruir algo que está lá formado. Não é sempre pensei assim. Mas sempre me ensinaram dessa forma. Mas às vezes ensinaram errado. Sim ou não? Talvez você está pensando aqui nesta manhã, está errado. E aí? O que eu vou fazer? Deixa Deus te revelar.
O primeiro passo para a mudança é querer mudar. Deus não pode fazer um libertador se Ele não te libertar. A Bíblia diz em João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Liberta do quê? De conceitos errados, do pecado, de vícios, de coisas que estão travando a nossa vida espiritual, que estão travando o nosso propósito. Aprenda e deixe o Espírito Santo fluir em sua vida. 8º ponto. Diga assim: eu preciso buscar a recompensa em Cristo Jesus. Eu estou caminhando aqui para o final, eu dei uma acelerada, irmão, senão vocês não vão me aguentar mais, né? Olha o que está em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Tem gente aqui nessa manhã preso ao passado? Não responda. E avançando para as que estão adiante. Paulo ele declara: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Balança o abençoado, o campeão cristão que está do seu lado, e diga para ele assim, ó: para de olhar para trás, prossiga para o alvo. Chacoalha ele, irmão, vai. Quem sabe ele acorda, né? Prossigo. Se Paulo fosse olhar para trás, Paulo era o quê? Como Moisés. Paulo era um assassino também. Ele matava, mas achava que estava certo. E talvez tenha algo na sua vida, eu nem ia citar algo do passado aqui, viu, irmãos? O Espírito Santo está falando aqui. Talvez algo lá atrás está prendendo você hoje. E talvez você carregue uma mágoa. Não, mas aquela pessoa falou aquilo para mim no ano de 1982, às 10 horas da manhã, num domingo ensolarado. Tem pessoa, principalmente se for mulher, né? Porque mulher é um processador assim que é fora do comum, é totalmente avançado. Mulher lembra detalhe, eu falo, eu não lembrava de, né? Você falou, tá aqui, ó. O homem já passou, já, né? O homem é já mais desencanado, como dizem aí com essas coisas. A mulher não, a mulher já, você falar uma coisinha lá atrás. Ô, Jeová, né? Então nós precisamos esquecer do passado. Tem pessoas, a pessoa ela está vivendo uma vida de depressão porque ela está presa no passado. E nós precisamos também tirar o excesso do futuro, meu irmão. O teu futuro, a Bíblia declara: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, do Senhor, pensamentos de paz para dar o fim que esperais. Você quer saber o seu futuro? Vai ser um futuro abençoado. Pronto, acabou. Não importa como, Deus vai conduzir, Deus vai abrir o mar se precisar, mas Ele vai te conduzir à vitória. Viva hoje, irmão. Começa a viver mais. Começa a adorar mais, começa a agradecer mais. Perdoe quem você tem que perdoar. Libere quem você tem que liberar, meu irmão. E viva o que Deus tem para você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é essa pessoa aqui nessa manhã que Deus tem preparado coisas extraordinárias? Levanta a mão e dê um brado de vitória neste lugar. Eu quero citar aqui Mateus 17, 1. Você viu toda a trajetória de Moisés. Aprendemos com esse líder. Aprendemos também que mesmo diante das suas falhas, Deus ele ainda usou ele de uma maneira poderosa. A maioria dos grandes homens, né, da Bíblia, eles tinham suas limitações. Mas Deus não olha as nossas limitações. Deus ele olha o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E Ele vai cumprir, mesmo que você ache incapaz, meu irmão. Você acha que Moisés se achava capaz? Ele falou: quem sou eu para ir diante do faraó? Quem sou eu? Quando ele chegou diante aqueles hebreus escravos estavam brigando, ele chegou diante deles: por que vocês estão fazendo isso? Vocês são irmãos. Um deles falou assim: você quer matar a gente como matou o egípcio?
E ele fugiu. Até aquele momento, ele se achava capaz de ser líder. Mas quando Deus o chamou, ele falou: quem sou eu? Uma palavra de uma pessoa fez com que Moisés se diminuísse. Talvez você está aqui nesta manhã, uma palavra de uma pessoa está travando você. Eu quebro essa palavra em nome de Jesus e eu declaro: você é abençoado. Você é mais que vencedor. Você vai conquistar, você vai prosperar, você vai viver uma vida abundante que o Senhor planejou para você e para a sua casa. Aleluia! Está quebrada toda palavra negativa, meu irmão. Derrotado aqui é Satanás. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Irmão de Tiago os levou, em particular, ao monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles, quem? Moisés, Elias, conversando com Jesus. A promessa se cumpriu na vida dele. Ele estava ali na terra. E o melhor, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio, meu irmão, que nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos viver além daquilo que a sociedade está impondo. Porque assim como Moisés, seremos usados para libertar pessoas. Deus tem um propósito específico para cada um que está aqui, para cada um de nós. Nós falamos assim: mas eu acho que eu não vou libertar 2 milhões, né? Isso é muita coisa, eu não consigo nem libertar o meu marido. Ele é abençoado. Meu irmão, nós falamos muito de Moisés, mas o que não falar sobre Joquebede? Sabe quem foi Joquebede? A mãe dele. Joquebede, ela teve uma atitude ousada. Você imagina, você que é mãe, colocar o seu bebê num cesto e jogar no rio. Imagine a fé desta mulher. Você imagine Ana. Ana, quando foi no templo, era estéril. E ela fez um voto com Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E com 2 anos de idade, aproximadamente, depois se desmamou, levaram até o Eli, aqueles filhos perturbados lá dele também, e deixar ali, consagrar ao Senhor. Eu creio que uma oração, que uma aliança com Deus muda a história, não só nossa, mas de uma geração. Esses ativistas que estão batendo contra, falando que tem que ser a favor do aborto, eles estão não destruindo uma vida que está ali, estão destruindo uma geração. E nós vamos nos posicionar como igreja e falar: não, não, nós vamos viver as promessas do Senhor. Eu quero orar com você nesta manhã. É um momento muito especial. Eu estou aqui para te servir nesta manhã. Sinto-me honrado por Deus de poder ministrar essa palavra. É um peso, uma responsabilidade. Mas eu fico feliz porque eu sei que Deus falou comigo e falou com você nesta manhã. E eu sei que a sua palavra não volta vazia. Ele vai fazer algo na sua vida.